Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estou eu mais uma vez aqui, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, primeiro, segundo, terceiro volume, editora Autografia. Quero agradecer a todos os internautas pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas postagens no blog de vocês. Estou encontrando muitos internautas que estão postando os vídeos em seus blogs, sites. Muito obrigado, gratidão. Um dia desse eu vi um pastor postando um vídeo meu no site dele, no blog dele, pessoal, falando sobre o mundo físico e o mundo extrafísico. Foi um vídeo que eu fiz falando sobre o mundo físico, material e o mundo espiritual. Bem, amados, hoje eu vou compartilhar. Você sabe onde é que eu estou? Não? Então tá bom, daqui a pouco eu vou falar onde eu estou, você vai ficar impressionado. Lembrando que hoje é dia 11 de fevereiro de 2019, já chegaram mais de 15 milhões de novas gerações no planeta Terra, tá? 15 milhões. As gerações que estarão preparando o século 22, que está vindo aí o século 22, século 23, é as gerações que estão chegando o tempo todo. E ao mesmo tempo, estão saindo da Terra também outros que terminaram o seu ciclo, o seu tempo na Terra, estão saindo da Terra. Mas você sabe onde eu estou? Não sabe? Daqui a pouco eu vou falar. Bem, eu vou compartilhar com você aqui um versículo no livro de Gênesis, né? Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que eu torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui você vê, né, que Deus, ele dá uma revelação ao escritor de Gênesis, se eu não me engano foi Abraão, ou Moisés, eu não tenho certeza, né? Eu não sei, acho que foi Moisés, não tenho certeza se foi Moisés ou Abraão. Mas isso daí, se pesquisar, você vai encontrar. O escritor de Gênesis, ele deixa bem claro que a morte do homem, do corpo físico, tá? É certa, tá bom? Então, nós viemos do pó, o corpo veio do pó, e o pó vai voltar, e o corpo vai voltar para o pó. Então, nós viemos pro pó, do pó, e para o pó nós vamos voltar. Bem, então isso é claro, isso é fato. Então isso daí é a prova de que não existe arrebatamento de corpo físico. O corpo físico não tem como ser transformado, tá? O corpo físico não tem lógica a ser transformado. Ele tem que voltar ao pó. Eu só estou trazendo uma referência de várias que tem, provando que a morte física é fato, tá? Eclesiastes capítulo 12, vamos lá em Eclesiastes capítulo 12, Salomão, com uma evolução maior do que o autor de Gênesis, ele já conseguiu entender, você vê que tudo é evolução. Você vai lendo a Bíblia e vai montando o quebra-cabeça, aí você vai entendendo que com o passar dos homens, o homem foi evoluindo, em termos de interpretação e entendimento. Salomão, já em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: e o pó volte à terra, olha, já mudou, já melhorou. E o pó, o corpo volte à terra. E o espírito volte a Deus. Opa, já mudou. O corpo volte à terra, ao pó, que o deu. E o espírito volte a Deus. Já viram que as coisas mudou? Opa, então tem o corpo, tem o espírito. Mas nós aprendemos que tem a alma, corpo, alma e espírito. O que é a alma? A alma é os sentidos, os pensamentos, as emoções, a raiva, a ignorância. Opa, isso é a alma, tá me entendendo? Então, corpo, alma e espírito. E nós somos o que então? Nós somos o espírito, Aí nós vamos ver agora, Lucas 20, 38. Tá? Lucas, Jesus falando.
Aqui você vai ver que Jesus é que fala aqui, tá? Nós já vimos que o Espírito volta a Deus, Salomão fala. Lucas 20, 38. Vamos ver o que está escrito em Lucas 20, 38? Jesus, ele fala assim, né? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para Deus todos vivem. Quem vive? Quem vive? Se o corpo volta ao pó, morreu. Quem vive então? Quem vive é o Espírito. Vamos ver agora? É em Números, vamos lá no Velho Testamento. Tem outras passagens também, tá? Mas eu escolhi a de Números, que fala sobre o mesmo assunto. Números capítulo 27, 16. Números 27, 16, diz assim: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, dos espíritos de toda a carne, quer dizer, os espíritos que estão em carne, tá? Ponha um homem sobre esta congregação. Olha aqui, Deus dos espíritos de toda a carne. Ponha um homem dos espíritos que estão sobre corpos físicos. Põe um homem nesta congregação, né? A gente vê aqui nessa passagem bem clara, né? Números, aqui a minha Bíblia aqui não relata bem, mas eu acho que foi Moisés também que escreveu Números. Você vê que ele já declara mais à frente, antes de Gênesis, Deus dos espíritos em toda a carne, em todos os corpos físicos. E tem os espíritos que estão fora do corpo, porque já passou. Por isso que nas experiências de EQM, que eu aconselho você pesquisar, tem muito evangélico pesquisando EQM, muito evangélico encontrou os meus vídeos através de EQM, que eu falo de algumas EQMs, as pessoas que se vê fora do corpo, como Paulo fala também em 2 Coríntios 12, como Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 44, também, além de 2 Coríntios 12, ele também fala em 1 Coríntios 15, 44. As pessoas que têm experiência fora do corpo, após a morte física comprovada em coma e depois volta do mundo espiritual ou de uma outra dimensão, né? Aí depende da expansão da consciência de cada um consegue interpretar de uma forma. Você observa que quando elas voltam, elas percebem claramente que o corpo é só o veículo de quem realmente nós somos, espírito, seres espirituais. Ou consciência, como diz a ciência, não está errado, somos consciências também. Não está errado a ciência, somos consciência. Somos eternos, imortais, não existe morte para nós. Existe a morte do corpo, por isso que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Para quê? Prestar conta da sua experiência que viveu na terra. Por isso que se fala, Salomão deixa bem claro em Eclesiastes capítulo 2, que a terra, tudo aqui é ilusão. Agora eu vou te revelar algo nas minhas experiências. Muitos sabem que eu tenho 2 filhos que partiram. O que me ajudou a superar isso foi quando eu comecei a pedir a Deus para me mostrar realmente a verdade, que eu não conhecia, o que estava em oculto para nós. E eu não fui o único, eu comecei a receber vários contatos, hoje eu tenho vários, perdi até a conta de contatos que eu tenho, de pessoas que conversam comigo sobre o mesmo assunto e estão na mesma linha de pensamento, que viveram experiências parecidas com a minha. Pessoal, agora você sabe onde é que eu estou? Quer que eu fale onde eu estou? Daqui a pouco eu vou falar onde é que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, o que acontece? Nessas experiências, eu percebi lucidamente, quando eu comecei a ter, eu tive em 2002, eu não tinha entendido nada. Eu me vi 3 vezes fora do corpo em 2002, não dei importância. Em 2015, minha filha partiu. Eu perguntei a Deus, eu quero entender o porquê ela partiu. Uma menina boa, criei no Evangelho, né, desde pequenininha, li a Bíblia para ela todo dia. Ela, quando tinha competição na igreja, ela sempre ganhava, versículo, capítulo, ela sabia onde estava, porque eu lia, instruía a Vitória, né?
E ali eu queria entender. Aí naquele dia em que eu orei a Deus, dobrei meu joelho em particular, como Jesus fala, vai no seu quarto, dobre o seu joelho e pergunte a ele em particular, que ele vai te responder. Naquela mesma madrugada, o meu corpo estremeceu todo na madrugada e eu me vi fora do corpo. E eu estava fora do corpo, olhando o meu corpo deitado do lado da minha esposa. Eu falei, meu Deus. Mas eu olhei natural. Eu estou falando, meu Deus, é a forma de eu falar, mas eu olhei como quem diz assim, tá tranquilo, tá tudo bem. Eu percebi, quando eu voltei por corpo, eu percebi isso. E quem estava do meu lado? A minha filha. Uma coisa é você ver, outra coisa é você se ver fora do corpo. Às vezes a pessoa vê um espírito aí, não sabe identificar. Eu não. Eu soube identificar na hora que eu estava fora do corpo. Eu me vi. Eu me vi lucidamente fora do corpo. Tá me entendendo? Então ali eu comecei a ter várias experiências. De 2016 para cá, pessoal. Hoje é dia 11, dia 10 de fevereiro de 2019. E depois, nessas experiências, encontrei com seres espirituais, que a igreja evangélica dá nome de anjo, e outras filosofias dão nome de seres espirituais, e comecei a conversar com eles para me entender o que estava acontecendo. Eles começaram a me explicar. E me mostraram claramente que o planeta Terra é uma escola do mundo espiritual. E por que nós estamos aqui? Porque vocês têm que aprender a amar, vocês não sabem o que é amar. Vários seres me falaram isso, vocês são egoístas, têm que deixar de ser egoísta. Vocês são soberbos, tem que deixar de ser soberbo. Vocês fazem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Quer chegar ao mesmo nível do Pai? Como eu ia falar aqui agora, tá? Acho que eu li, né? Vamos lá. Números 27, 16, eu li. O Senhor Deus dos Espíritos, nós filhos, nosso Pai é eterno e nós somos eternos. Então comecei a juntar o quebra-cabeça e comecei a entender, meu Deus, agora eu estou entendendo tudo. Vocês têm que aprender a ser mais humildes, ser simples. Como vocês querem fazer parte de um reino perfeito, onde a humildade é algo natural, a simplicidade, todo mundo é simples lá, humilde, todos lá são perfeitos. Todos lá alcançaram a iluminação total. Todos lá estão no mesmo nível. Como querem chegar lá se vocês não se aperfeiçoarem aí na Terra? Lá não podem estar dessa forma, então tem que se aperfeiçoar. Há muitas moradas. Moradas não são casinhas não, irmão. Moradas são mundos. Então existe uma corrida para isso. Então eu comecei a entender, comecei a pesquisar. Eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo tudo. Agora eu estou entendendo tudo. O porquê que nós temos que passar. Aí, tá vendo o corpo? Ao homem é dado, morreu uma só vez, não é? Aí eu perguntei a um ser espiritual. Ao homem é dado, morreu uma vez só. Aí ele falou, mas você não é o homem. Vocês não são homem, vocês são o espírito. Você não é a mulher, você não é Maria, você não é João, vocês são espírito. Hoje você é o João, hoje você é o Douglas, amanhã você pode ser a Cláudia, amanhã o Mariano, porque é a necessidade que o Espírito tem de aprender, evoluir e se aperfeiçoar, e crescer e desenvolver. Então, cada existência que a gente passa, contribui para que a gente possa completar o ciclo da vida, da perfeição, e se tornar perfeito. Ver como vê o Pai. Quando se falam às vezes, eu sou um Deus, eu quero ser como Deus, é ter a visão do mesmo. Jesus tinha visão. Como você quer fazer parte, é questão de raciocínio, quer fazer parte de um reino celestial, ter a mesma visão de Cristo, a visão de um Deus. Se você não se aperfeiçoar, se você não arrancar as castas, se você não procurar ser humilde, se você não entender que você está indo para um nível de mestre, mas você sempre vai ser um aluno, que você tem que sempre se colocar por baixo e em aprender, sempre aprender a vida eternamente aprendendo.
Por maior que seja o seu cargo ou o seu conhecimento, a sua expansão, você tem que estar sempre aprendendo, desenvolvendo. Então, eles começaram a ministrar e até hoje, 10 de fevereiro de 2019, eles conversam comigo. Eles falaram, você vai ver gente chegando, gente saindo, gente partindo, gente indo embora. E vai ver gente chegando. São seres espirituais que um dia estiveram aqui há muitos e muitos anos atrás, outros estiveram há pouco tempo atrás e pediram para voltar, para completar, para evoluir, completar o ciclo, para andar mais um pouco. Porque o ciclo completo tem que andar muitas existências, porque não consegue em uma única se aperfeiçoar completamente. Somos imperfeitos e falhos e temos que aprender uma existência após outra, aprender a evoluir. Isso é um fato, e eles deixaram claro, é por isso que nunca vão ver arrebatamento, e o fim do mundo é individual, não tem como fugir dos fatos. Essa é a realidade. Agora vou revelar para você onde eu estou. Eu estou no cemitério de Caju, cemitério do Caju, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a mãe de uma amiga minha partiu, chamada Dona Anitta, um amor de pessoa, um ser de luz maravilhoso, aprendeu muito na Terra, durou aí acho que 80 e poucos anos, ou 70 e poucos, 70 ou 80, acho que é 80 e poucos anos. Quer dizer, viveu muito bem, aprendeu muito, muito, evoluiu demais. Não sei nem se vai ser preciso voltar, creio que de repente não. Mas vai voltar em espírito para nos ajudar aqui. Existem vários seres espirituais trabalhando aqui no nosso meio, aqui no cemitério. Nesse momento tem vários seres espirituais aqui vendo eu gravar essa palestra. Seres de luz estão assistindo. Também tem seres obsessores que quer aprender, quer vir para a luz. Isso acontece. Somos luz. O que temos que investir? Está faltando o quê? Eu tenho que amar mais, tenho que ser íntegro. Pô, quantas vezes eu vou ter que voltar para aprender? Ah, eu não quero mais voltar para a Terra não, então quantas vezes você vai ter que voltar, ou aprende agora, ou vai ter que voltar de novo. Seja humilde, não julgue ninguém, seja uma pessoa de bem, faça o bem o tempo todo, ame o próximo. Lembra que Jesus falou, basta 2 mandamentos, ame o próximo e ame ao Criador, ame a Deus como a você mesmo, ame a Deus, ame ao próximo como a você mesmo, o vizinho, o primo, a tia, o próximo, o mendigo, trate todos iguais, se aperfeiçoe dia após dia. Para depois não ficar sofrendo, vou ter que voltar para a Terra, tem que voltar para a escola. O projeto foi criado para isso, com esse propósito. Então até quando? E não vai ver arrebatamento, irmão, que é a realidade. Vai partir, tu vai ver partindo, como eu vi, me foi falado isso em 2016, estamos em 2019. Vai ver o pastor indo embora, o padre, o pai de santo, o médium, o monge, tudo, porque não é religião também, não é religião, religião fomos nós que criamos e agora estamos se desfazendo disso. Vários aí já estão se desfazendo, quebramos já as barreiras, as pessoas estão despertando, estão acordando para a realidade. Então temos que se olhar um igual ao outro, nós somos de uma única família, temos que despertar. Tem gente que ainda está dormindo na Matrix, e tem que sair da Matrix, tem que se libertar. Sai do sistema, procura expandir a consciência. Ame o seu próximo, olha aquele negro ou aquela branca e entenda que ele não é negro e nem ela é branca, eles só estão como negro e branco. São espíritos, seres espirituais que só mudaram os corpos. E hoje ele é negro, amanhã ele pode ser o branco. Ou foi numa outra vida que passou, numa outra existência que teve. Tá me entendendo? Então olhe as pessoas de uma maneira igual. Olhe todos em igualdade. Olhe o mundo dos mortos, que não existe mundo dos mortos. Ninguém está morto. Jesus falou isso. Para ele todos vivem, para mim também. E você tem que entender e sair, tirar essa vena dos seus olhos, que não existe morte. Qual é o pai que ia criar um filho, ia fazer com que nascesse uma nova criação, né? Uma criação, uma geração de filhos, para que morressem. Um pai desse é um pai mau. E Deus, por ser eterno, nos criou eterno. Não, vocês são meus filhos, são uma família. E vocês têm que aprender. Vocês têm que evoluir. Errou, vai para a terra.
Vai lá aprender. Tem outros mundos também, até pior. Mas não queira saber disso não. Tá me entendendo? Existem outros mundos piores. Tá me entendendo? Não físico, é espiritual. Aonde uns falam purgatório, outros falam Hades, outros falam tormento, né? Cada um dá um nome, estado da consciência ruim, um lado negativo. Isso é um mundo pior. E é um mundo que o espírito ele tem que passar por ali para aprender. O ser espiritual. Não que Deus queira isso. É como uma escola. Não tem aquele aluno que às vezes quer se destacar da classe, fazer maldade, fazer isso e aquilo, é ruim com todo mundo, quer dar volta em fulano, ciclano. Chega um momento que eles pegam ele, ó, isola ele, quando não é preso, etc. Por quê? Porque ele negligenciou, ele passou dos limites, ele magoou, ele entristeceu, ele machucou pessoas que têm um pensamento totalmente diferente do dele. Assim é no mundo espiritual. Então, meu amado e minha amada, a morte física, ela é um fato, tá? E nós temos que aproveitar, ainda que não chegou a nossa hora de virmos para cá, para o cemitério, né? E entender que nós temos que se melhorar dia após dia, se aperfeiçoar, amar mais, amar, expandir o amor, deixa de ódio, mágoa, falar com o irmão, com a irmã que não fala mais, porque ele é católico, não, esquece isso, não é religião, Jesus não trouxe religião, Jesus não fundou a igreja, tá me entendendo? A igreja somos nós, então a mudança tem que começar de nós interior, transformação. As igrejas ainda estão por aí, Deus permitiu. Permitiu por quê? Porque elas ainda servem para alguns seres que ainda estão em evolução, não entenderam. Mas muitos já estão se despertando. Então fica essa mensagem hoje para você, os fatos. Os fatos são esses. Eu não estou trazendo nada de novo. Eu estou trazendo os fatos. E que a gente possa buscar a luz. E que a gente possa viver na luz. E que a gente possa abraçar a luz. E que a gente possa amar a luz eternamente. Fica aí essa lição, essa mensagem a todos, inclusive aos seres espirituais que estão aqui, tá? Fica essa lição a todos os seres que estão aqui agora, nesse momento. Que o amor permaneça sempre em nós e prevaleça eternamente. E a gente busque sempre o caminho da luz. Porque o caminho da luz é o melhor mundo que podemos ter. Não existe mundo melhor do que o caminho da luz. Meu WhatsApp, enquanto eu estou no corpo físico, que eu posso responder você que está na Terra, quando eu deixar ele, eu vou conversar com os meus irmãos do outro lado, né? Só diretamente com eles. Pode ser que, às vezes, eu fale na sua consciência aqui, né? Se eu estiver por aqui, trabalhando no mundo espiritual, como está cheio de ser, trabalhando, ajudando a despertar as pessoas, ajudando a levar para o amor, para a luz, para a integridade, para a verdade, honestidade, para o bem, tá? É 21 986 31 6630, tá? No canal no YouTube é Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. No Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, tu me encontra lá. Página Projeto Vitória Cristina, Superação, A Vida é para Viver e a página Fenômenos. Tem a página Morte Física também, é só para mostrar que a morte é física. É para ajudar a abrir a mente das pessoas. Que toda hora chega e sai gente. Não entenderam que nós não somos os corpos. Então as pessoas estão entendendo. Muita gente tem, poxa, obrigado, né? Eu já tenho vários vídeos aí falando, pessoas falando, poxa, obrigado que o senhor abriu minha mente, né? E isso ajudou a entender mais as coisas. E vai entendendo, a vida é uma escola. A gente tem que aprender muito, tá? Então, muito obrigado. Um beijo no espírito, um beijo no coração humano. Mas saiba que você é o espírito, é o ser espiritual. Está aprendendo, se aperfeiçoe, procura evoluir. Shalom! Adonai!